E aí, rede mais louca desse Brasil, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Rogedo. E hoje eu vim falar um pouco com vocês assim sobre como fazer uma imersão realmente inesquecível e que traga resultado para a sua EJ, né? Então eu vou dar aqui alguns passos, vou dar algumas dicas para vocês poderem estar aplicando isso na EJ de vocês, né? Começando assim para uma imersão, o que a gente pode e consegue trabalhar dentro dela, né? Acredito que os principais pontos é alinhamento em questão da estratégia, então ter um entendimento claro de onde vocês estão, onde vocês querem chegar e o que vocês vão precisar fazer para chegar até lá, né? E um outro ponto muito importante, que às vezes a gente acaba esquecendo, é o fortalecimento da cultura. Então, pensar que é um momento onde vocês vão estar imersos, trabalhando em prol de um único propósito. Então, é um momento ideal para vocês trabalharem com profundidade a cultura dentro da EJ de vocês, né? Eu vou estar falando aqui uns 5 passos para dar auxílio a vocês a conseguirem construir esse momento, né, essa imersão. O primeiro passo, assim, é ter muito claro uma visão macro de qual é a situação atual da EJ de vocês. Então, como estão os resultados, como estão os membros, quais vão ser os principais desafios para o próximo semestre, o que vocês vão ter que enfrentar. Então, o primeiro passo é ter muito claro o status quo, como vocês estão hoje. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir construir uma imersão realmente que traga resultados, né? O segundo passo, daí entra um pouco disso, entendendo a situação atual hoje da minha EJ, o que só essa imersão pode contribuir. Então, o que é o principal objetivo dessa imersão. Então, Rogedo, às vezes eu tô com um resultado bom, mas eu não tô sentindo o pessoal com tanto vontade de fazer mesmo. Não tô sentindo o pessoal com sangue no olho. Acho que eles estão muito na zona de conforto, mesmo os resultados estando positivos. Então, vamos trabalhar muito isso, para o pessoal ter esse sentimento, essa cultura de querer fazer cada vez mais e estar insatisfeito com a situação atual. Qual que é o principal objetivo da imersão de vocês? Então, o segundo passo, como que o time entra. Então o time chega, o time está cansado com o semestre, eles não estão acreditando muito na meta, mas ao mesmo tempo eles não estão fazendo muita coisa para mudar essa situação atual, e como que eles têm que sair, né? Então, o time tem que sair com muito sangue no olho, o time tem que confiar muito que eles são capazes de conseguir realizar essa meta, mas também eles têm que estar com um senso de urgência muito grande para correr atrás, né? Porque não adianta nada a gente só acreditar e não fazer nada para acontecer. Então, como que o time de vocês vai sair dessa imersão? Esse é o segundo ponto. Então, entendimento de qual é o principal objetivo e como o time entra, como o time sai. E daí, nesse ponto, é legal a gente pensar que temos pessoas de diferentes maturidades, com diferente tempo de EJ dentro da nossa EJ, né? Então tem algumas pessoas que têm um nível de consciência um pouco maior, que entendem mais que a situação às vezes não tá legal ou que a situação tá legal, e tem pessoas novas da EJ, acabaram de entrar, que ainda não têm maturidade muito grande para entender como que tá a situação da EJ, o que eles podem estar fazendo para melhorar a situação, né? O que vocês podem pensar para tentar deixar todo mundo na mesma página durante a imersão, que é algo bem positivo, é fazer jornadas diferentes pré-imersão. Como assim jornadas diferentes? Bom, basicamente, vamos supor que daqui 2 semanas a gente vai ter a nossa imersão, nossa revisão tática, nossa revisão do planejamento estratégico ou nossa imersão cultural. Então, quais vão ser os pontos de contato que a gente vai ter com o time ou com esses grupos de pessoas de diferentes maturidades até a imersão? O grupo, por exemplo, com uma maturidade maior, a gente vai ter poucos pontos de contato, mas a gente vai delegar entregas mais claras para eles de informações que eles têm que trazer para a imersão. Agora, o grupo de trainees, por exemplo. Então a gente quer que até a imersão eles tenham um conhecimento histórico maior sobre a EJ, que eles tenham um conhecimento maior sobre a rede, e a gente vai dar conteúdos, mais pílulas e capacitações para eles chegarem lá quase, não completamente, nunca vão estar no mesmo grau só com esses momentos, mas para tentar alinhar ao máximo e deixar que o time realmente chegue na mesma página, entendeu? Então vocês podem pensar em que estímulos e que conteúdos vocês podem dar antes mesmo da imersão para vocês prepararem eles para chegarem no momento, né? E daí, por isso que é muito importante ter claro como que vocês querem que o time entre e como que vocês querem que o time saia. Porque não necessariamente vocês precisam esperar que o time entre de uma forma. Vocês podem falar, eu quero que o meu time entre dessa forma. Eu entendo que ele vai estar cansado pelo final do semestre, que tem esses pontos, mas eu quero que eles também cheguem com querer participar da imersão ou com conhecimento histórico da EJ, e vocês podem traçar estímulos e conhecimentos que vocês podem passar para eles antes da própria imersão, né?
Então, esse é o segundo ponto, assim, como eles entram, como eles saem, qual é o principal objetivo dessa imersão. Entrando para o terceiro ponto, você pode fazer alguns checklists. O primeiro deles é o checklist interno, que isso entra no terceiro ponto. Então, qual que é o perfil do meu time? Meu time tem mentalidade de crescimento ou tem mentalidade fixa? Qual que é o perfil de maturidade do meu time? Você já entendeu um pouco como que é as maturidades do time no ponto anterior, mas qual que é o perfil dele? Como que meu time se engaja, se compromete? Meu time é um mais idealista? Meu time é mais pragmática? Meu time gosta de mais meta? O meu time gosta mais de propósito? Como que o meu time se engaja? Qual que é o perfil realmente do meu time? Acredito que esse entra no checklist interno, assim, o terceiro ponto. É muito importante vocês terem claro e conhecer o time de vocês, porque a imersão é para o time de vocês. Então eles precisam se sentir contemplados, eles precisam se sentir parte desse momento, né? Um outro ponto, que seria o quarto ponto, que é o checklist externo, é muito entender, tá? A gente entendeu já qual que é a nossa situação da nossa J atual, entendeu quais são os próximos desafios que a gente vai enfrentar, a gente entendeu qual que é o perfil do nosso time, como que ele entra, como que ele sai, agora quais que são as características externas, né? Então, quanto que a gente tem para investir nessa imersão? Quanto que a gente tem para investir em infraestrutura? Onde vai ser a imersão? Como que vai ser a infraestrutura, quais vão ser os horários. Esse é o checklist externo, assim, coisas mais não dentro do time. E daí é legal vocês pensarem também no membro da EJ de vocês como congressista. Então, realmente, como que vai ser a comunicação da imersão para o nosso time? Como que vocês vão convidar eles? Vocês vão simplesmente falar, galera, imersão tal dia, presença obrigatória, vocês vão dar um convite para eles, vocês vão mandar um guia da imersão, que é bem interessante, com tempo de antecedência, com materiais para eles poderem lerem. Então, como que vai ser a comunicação da imersão de vocês? Assim? Esses são checklists mais externos, que é o quarto passo. E o quinto passo, tendo clareza já de quais são os principais objetivos da imersão, como que o time entra, como que o time sai, qual que é o perfil do nosso time, como que ele se engaja, qual que é a mentalidade, e onde vai ser o local, como que vai ser a questão de infraestrutura, quanto que a gente tem para investir, realmente montar os momentos. Então, tá, a gente já tem a visão macro, a gente já tem um entendimento de quanto que a gente tem um entendimento realmente mais macro da imersão, então vamos começar a construir os momentos. Daí aqui eu trouxe uma metodologia que a gente aprendeu no treinamento de facilitação, que são de arcos de aprendizados, né? Então, como que a gente pode fazer esses arcos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, isso é um arco de aprendizado. A gente tem a preparação para o momento, a gente tem o arco, a sustentação desse arco e a aterrissagem. Qual que é o objetivo disso? A gente vai ter, basicamente, o grande objetivo da nossa imersão, que é o maior arco de todos. Eu vou pegar aqui o que a gente está fazendo para a imersão do BOPEX. Vai ficar algo mais ou menos isso. Assim, esse aqui é o principal arco, que é o principal objetivo de toda a imersão. O time vai chegar de uma forma e o time tem que sair de outra forma. Você pode construir arcos por momentos. Então, basicamente, no início o time vai chegar, que é a preparação. Como que o time chega? Ter isso mapeado, que a gente já conversou no grande arco da imersão, né? Mas todos os momentos tem que ter claro como que o time chega. Então, alinhamento de expectativa. Então, gente, esse momento a gente vai ter esses objetivos. Quais são as regras para o momento? Então, é um momento que precisa de ter muita vulnerabilidade. Então, gente, a gente vai ter que vai ter que se abrir muito. A gente vai ter que ter vulnerabilidade. A gente não pode ter falsa harmonia, é um momento que pode causar conflitos. Quais são as regras para esse momento? Como que o time entra? E qual que são os principais objetivos. É legal o time ter claro qual que é o objetivo desse momento para saber se eles estão conseguindo evoluir ou não. Então isso é bem interessante também. Isso tudo entra na parte de preparação dos momentos. Depois a gente tem a parte do momento em si, que aí o facilitador, a pessoa que está tocando esse momento, tem que ter muito claro a parte de sustentação. Então qual que é a energia que o time tem que estar? Às vezes é um momento mais introspectivo de energia baixa. Então o facilitador vai ter que pôr uma música, às vezes, ou vai ter que transformar o ambiente para deixar o mais introspectivo possível, vamos dizer. Então, como que eu estou sustentando esse momento?
Como que está a evolução do time? Eu preciso adaptar o meu perfil de facilitação, ou então às vezes a gente precisa de um facilitador com energia muito alta. Então não necessariamente vai ser eu que vou tocar esse momento, vou chamar um diretor ou alguém da EJ mesmo que tem uma energia muito alta, contagiante. Essa é a parte de sustentação do arco. E a parte da aterrissagem, legal de falar da sustentação, é que não é só a energia, mas também o tempo. A pessoa que está cuidando da sustentação desse momento tem que cuidar muito bem do tempo. E depois tem a aterrissagem. E o que é a aterrissagem? Como que as pessoas vão sair desse momento? Quais vão ser as principais reflexões que eles têm que sair, que eles têm que ter? Depois a gente tem que documentar. Então, por exemplo, se for um arco de colheita de percepções do time, então eu quero entender como que o time está entendendo as outras áreas, por exemplo. Então, como que a gente vai preparar o time para esse momento? Vou pegar isso de exemplo. A gente vai passar uma pílula de 5 minutos, onde cada diretor vai falar quais foram os principais pontos, processos e ações que ele teve ao longo do primeiro semestre. Então a área de marketing vai falar o que eles fizeram, a área de projetos vai falar o que fizeram, a área da presidência vai falar o que fizeram, enfim. Vamos passar uma pílula para preparar o pessoal para esse momento. O facilitador vai falar, pessoal, agora a gente entendeu um pouco de quais foram os pontos, quais foram os processos que foram realizados dentro de cada área. Então o objetivo desse momento é que a gente consiga levantar feedbacks e aprendizados que vocês tiveram ao longo do primeiro semestre para a gente poder melhorar para o segundo semestre. Então, levantamento de percepções e feedbacks. O facilitador vai ter que cuidar do tempo. Então, gente, a gente vai ter 10 minutos para escrever em post-it os feedbacks para cada área. E daí, no final, o que é? Então, a gente teve esse momento, a gente teve a preparação para o momento, a gente teve o momento propriamente dito, que foi passar feedbacks, e agora, no final, a gente vai levantar algumas reflexões e conversar um pouco de como foi, o que vocês sentiram, o que vocês viram de diferente, às vezes uma percepção que vocês nunca tinham tido antes, para o final. Além disso, também, na aterrissagem, a gente tem que ancorar. Então, pessoal, legal, agora a gente entendeu um pouco mais como foi o desempenho das nossas áreas, das nossas diretorias. Agora, para o próximo momento, a gente vai... Não sei. Mas, enfim, outro ponto importante também da aterrissagem é que vocês têm que coletar tudo que foi aprendido, né? Então, realmente armazenar isso e documentar para que não se perca ao longo da imersão. É bem importante ter esse ponto claro também. Qual que é a ideia dessa metodologia, né? A ideia dessa metodologia é primeiro pensar nos momentos macro da sua imersão. Eu estou de sugestão, eu sugiro que vocês comecem a pensar, então, na imersão como um todo. Qual que é o principal objetivo dessa imersão? Quais são os principais inputs, outputs, como que o time entra, sai, nos pontos que eu já falei anteriormente. Depois disso, vai entrando para o micro. Então, qual que é o primeiro arco da minha imersão? No primeiro arco eu quero aumentar o nível de consciência do pessoal, porque eu acho que nosso time não está com nível de consciência muito alto e não acredito que uma jornada anterior à imersão vai conseguir sanar isso. Então, vou fazer um arco só de autoconsciência, aumentar o nível de consciência. E depois, cada programação, cada momento tem que ter o seu arco também. Como que eu vou preparar o meu time para esse momento? Então eu vou ter que aumentar o nível de energia dele, eu vou ter que diminuir o nível de energia dele. Como que eu vou sustentar esse arco e como que eu vou finalizar esse arco? A ideia aqui no final, eu vou mostrar mais uma vez, é que vocês tenham vários arcos com as preparações, a sustentação e as aterrissagens. Mais ou menos como estava ali no flip. Esse é uma metodologia, uma forma de você pensar nas pautas e nos momentos que vão ter dentro da imersão. Existem outros tipos também, esse é o que o BOPEX está utilizando atualmente, mas acredito que o mais importante é realmente você ter um entendimento claro de como está o seu time, como está a sua EJ, o que você quer, o que só essa imersão pode tirar, pode ajudar o time de vocês e como vocês vão construir isso ao longo do tempo. Outra coisa legal de se pensar também é que a imersão terminou, mas provavelmente ela vai gerar alguns encaminhamentos. E no final dessa imersão tem que ter muito claro o que vocês vão precisar fazer para alcançar o objetivo de vocês. E também vocês podem criar uma jornada pós-imersão com alguns pontos de contato para fazer análise do que foi estruturado, do que foi planejado, para ver como que está a execução ou não. É legal vocês colocarem muito time dentro disso também, para eles se sentirem parte disso. Acredito que no mais era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer feedback ou outros pontos, percepções que vocês tiveram ao longo da nossa conversa,